Galera, então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Selecionamos aqui nosso material dessa parede aqui para a gente poder configurar, né? Temos o mesmo material aplicado aqui e nesse volume aqui da fachada também. Então, a única coisa que está diferente aqui, que está errada, é que essa textura aqui está inválida, né? Textura de reflexão. Então, o que a gente vai vir aqui fazer, né? Provavelmente essa textura aqui foi uma textura que a gente usou de dirt também. Então, a gente pode vir aqui, seleciona essa pastinha e vamos lá vamos vir aqui na nossa pasta de dirt e selecionar a textura de 19. Então ali já temos a textura aplicada, né? Quando a gente tiver alguma iluminação aqui, a gente vai conseguir visualizar melhor essa reflexão. Então vamos deixar da forma que está e vamos para o próximo material. Bom, galera, eu vou selecionar agora essa parede, vamos verificar se está tudo ok com ela, ou se a gente precisa estar modificando alguma coisa, ou até mesmo consertando alguma coisa, né? Ó, como a gente pode perceber aqui, nós temos apenas a textura original, né, colocada, e o mapa de relevo. Então a gente pode adicionar aqui também um mapa de reflexão. Eu vou ativar aqui minha atualização em tempo real para a gente estar verificando como é que vai ficar. E eu vou vir aqui no mapa de reflexão também e vou adicionar uma textura de reflexão, né? Porque a gente sabe que todos os materiais eles têm um certo desgaste, eles nunca são perfeitos. Então a gente trabalha muito essa questão para conseguir um realismo bem expressivo, tá? Explorar bastante o software aí. Então vou inverter aqui nossa textura. Então ali ela tá um pouco escura, a gente não dá para ver ainda, mas tá bem reflexivo. Então nós vamos vir reduzindo aqui também no brilho, tá? Bom, daqui a pouco a gente já vai verificar como está ficando o resultado assim que a gente colocou a iluminação aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos pegar o próximo material. Vou desligar aqui novamente para a gente poder melhorar o desempenho. Vou selecionar esses tijolos aqui, vamos ver como eles estão. Aqui nós não temos nada. Eu não vou colocar uma reflexão nesse aqui no momento. Se for necessidade eu coloco depois. Eu vou apenas inserir a reflexão nativa aqui, ó. Eu cliquei aqui, ele já vai gerar uma reflexão de acordo com esse material. Uma reflexão do próprio landscape, tá? Deixa eu atualizar e ver se deu alguma diferença. Ele já deu uma pequena diferença. Uma coisa que é interessante que eu vou conferir é esse tamanho, galera. Ó, tem 1,5 da textura, vamos ver o relevo se está igual, 1,5 também, né? E a rugosidade também. Então nós temos aí as mesmas dimensões. Lembre-se sempre de deixar as mesmas larguras e alturas aqui, né? Para a gente poder ter uma simetria melhor no projeto. Eu tô achando esse mapa de relevo muito grande, né? A gente pode até diminuir um pouco. Vamos ver. Nesse caso aqui eu vou inverter, galera. Vou inverter para a gente conseguir um aspecto mais brilhoso. Um pouco, para não ficar muito assim mesmo. Achei que ficou bem legal no resultado. Vamos voltar e vamos pegar o nosso próximo material. Gente, uma coisa interessante aqui que eu já reparei, que eu vou até apontar para vocês. Reparem que quando eu coloquei o retangulate na garagem apontando para frente, aqui deu uma linha, né? E não seria correto se a luz ela vem para frente, ela também deveria ir para o lado, porque aqui é aberto. Então, basicamente, a gente poderia estar colocando uma iluminação aqui também, nesse corredor, para a gente poder estar melhorando, fazendo essa correção aqui, dessa iluminação que marcou essa parede, tá? Então, a gente já pode até tentar corrigir isso aqui agora mesmo. Eu vou selecionar aqui meu retângulo, vou copiar o dele para frente, eu vou consertar ele aqui por enquanto, vou deixar ele alinhado somente para me fazer a configuração. Vamos colocar ali agora. Tá achando ele muito escuro, né? E a gente sabe que na rua, durante a noite, temos postes de luz, então a ideia é a gente remeter a isso, tá? Então vou vir aqui e adicionar um spot. Eu vou pegar essa referência aqui, vou desligar aqui primeiramente, tá? Vou pegar essa referência aqui e vou criar um spot aqui, beleza? Então vamos posicionar. Deixa eu ver. A gente pode posicionar um pouco para cá. Vamos subir aqui um pouco, né? Vamos subir aqui um pouco. Eu vou pintar ele também de laranja. Então vou colocar um laranjazinho aqui, talvez um mais escurinho assim. E vamos lá. O ângulo do feixe a gente vai abrir ele bastante. E vamos começar a iluminar. Vamos ver como é que já está ficando lá. Vamos atualizar. Bom, ainda não deu para ver, né? Primeiramente porque está um pouco distante. Então a gente vai trazer ele um pouco para cá. E agora nós vamos copiar ele também aqui umas 4 vezes para frente, tá? Então percebe-se a diferença que já deu, né, no nosso asfalto. Então ele estava completamente escuro e agora já está muito mais iluminado. Isso aqui varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de fazer um render mais né, um render com mais escuro, com asfalto mais escuro. Tem uns que gostam de fazer com asfalto mais claro. Então isso vai variar muito de acordo com o jeito que você gosta de trabalhar. Eu vou deixar aqui não muito escuro nem muito claro, né, apenas dar uma clareadazinha básica. E eu acho que assim, por exemplo, já deu um resultado muito bom, tá? Vamos lá então para os próximos passos. Na próxima aula agora eu vou estar inserindo a grama, tá? Então fiquem atentos aí, porque é uma aula muito interessante, onde é que eu vou estar ensinando aí o passo a passo como eu faço a grama aí, utilizando o scatter, tá? Então até a próxima.
Galera, então vamos lá para nossa aula de inserção de grama usando o Scatter, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, quando a gente vai trabalhar com o Scatter é criar grupos, né, nas camadas que a gente for utilizar grama, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma grama especificamente aqui, tá? Onde é que eu coloquei essa camada de terra. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é criar um grupo dessa parte. Tá? Eu não consigo adicionar minha grama se eu não tiver um grupo aqui. Então eu vou entrar aqui dentro do modelo. Não sei nem como foi feito, vamos dar uma estudada aqui. Galera, pelo que eu estou reparando aqui, o modelo ele não tá legal. Então, nós vamos ter que melhorar ele aqui, tá? Então eu vou apagar e vou refazer basicamente esse retângulo aqui, onde que a gente vai utilizar para fazer essa terra, essa grama, né? Então eu vim aqui, apaguei e vamos criar então um novo plano para a gente poder trabalhar com essa grama, tá? Vamos lá, aqui a gente vai facear ele aqui e só puxar. Aqui a gente pode abaixar um pouquinho, para não ficar especificamente no nível aí do... E aqui a gente tem uma imperfeição, então vamos fazer assim, ó. Ali eu acho que nem vai aparecer, vamos ver. Deixa eu atualizar nossa cena. Pronto, então já temos aqui o nosso plano criado. Eu acho que aqui ainda a gente pode, porque a vista que a gente está vendo aqui, então bora só fechar um pouco, né? Então nós vamos fechar um pouco, vou subir aqui um pouquinho, para tampar um pouco aquele degrauzinho ali. Pronto, agora eu acho que ficou ótimo. Bom, nesse caso nós vamos pegar o conta-gotas e vamos copiar a textura de terra e vamos jogar aqui. Bom, após aplicado, já temos o grupo nosso aqui, né? Então vamos lá, vamos para os próximos passos para a gente inserir a grama, tá? Então vamos lá, eu vou desligar minha atualização aqui primeiramente, para a gente poder trabalhar aqui com mais agilidade. Com o Scatter, galera, a gente tem essas três opções aqui, né? Essa primeira aqui, ela basicamente é a opção que você vai utilizar para configurar cada material que você estiver utilizando aqui, cada elemento, cada grama que tiver, cada um vai ter um painelzinho desse aqui para você configurar, tá? Vai ter uma aula aí que eu vou gravar ensinando a mexer especificamente com um Scatter, tá? Mas esse módulo aqui é uma forma assim já direto ao ponto do que eu faço, como eu faço, né? Para não perder tempo e já ter um resultado assim bacana, tá? Então, basicamente esse painel é para isso, é o material editor, né? Onde é que você edita essa grama. O próximo aqui, ele é o... Quando você adiciona qualquer grama, qualquer elemento de vegetação ou algo do tipo numa cena, ele vem listado aqui, tá? Então aqui você consegue clicar em editar, você consegue excluir né, vários grupos de gramas, enfim, eu vou explicar isso mais pra frente também. E aqui que a gente tem a nossa biblioteca praticamente, né? A nativa do próprio Scatter aí. Então, nós temos aqui alguns materiais, né, alguns blocos que a gente pode estar adquirindo, né? Tem os free, mas tem também os pagos que a gente pode estar adquirindo aí. Tem bastante qualidade, bastante coisa boa, né? Eu particularmente eu vou utilizar aí os free, né? As gramas free. Então nós temos algumas opções aqui muito boas, como por exemplo essas aqui, ó. Esta e esta. São essas três aqui, são as melhores, tá? De vez em quando eu utilizo essa também, acho muito bacana. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nessa grama, por exemplo. Se eu quero colocar essa grama, né? Que eu acredito que eu vou colocar esse aqui mais próximo ali da câmera. Então eu vou adicionar ela. Então a gente clica sobre ela e clica em importar. A gente espera. Pronto. Depois de importado, pode-se perceber que abriu automaticamente um painel desse, né? Então é o painel de editor. Tá? Então aqui a gente pode reparar que a grama ela já foi importada, então ela está aqui. Porém a gente tem que inserir nesse plano. E como que a gente faz para inserir nesse plano? A gente vem aqui nessa função Pick a Surface, né? Que aqui fala basicamente para a gente escolher onde que é o plano que a gente quer que aplica essa grama, tá? Então a gente vai clicar aqui e vai procurar o nosso plano e clicar. Então automaticamente apareceu algumas geometrias aqui, né? Que seriam as prévias da grama. E aqui a gente faz a configuração prévia dela, tá? Mas antes de a gente fazer essa configuração prévia, eu vou clicar aqui em atualizar e vou gerar a grama para vocês verem como ela vai sair primeiramente.
Galera, então é isso, saiu o resultado da nossa grama aqui. Ó, a princípio, eu pensei em fazer ela até mais rasteira, uma grama menor, tá? Mas eu acho que da forma que saiu aqui ficou bem atraente, ainda que tem alguns matos aqui, já tem umas plantinhas bem próximas, ficou, deixar o mato um pouco mais alto assim, ficou bem legal. E acredito eu que eu não vou mudar, tá? Eu vou manter essa configuração já que veio original aí, tá bom? Então nós já vamos para a próxima grama, aqui basicamente seria isso. E agora nós vamos para a próxima grama, que é aquela grama ali próxima do jardim, tá? Bom, galera, então, a gente pode estar fechando essa aba aqui, beleza? E se a gente quiser fazer alguma edição nela, aí que entra essa opção, né? Então a gente clica aqui, a gente tem acesso a todos os grupos de elementos que a gente trabalhou ali dentro. Então, por exemplo, aqui eu posso nomear, por exemplo, entendeu? Se eu vim aqui, eu posso nomear, colocar, por exemplo, grama 01, por exemplo. Então aqui eu já tenho ela nomeada. E é isso, galera. Então se eu quiser editar ela, mexer na altura, mexer na rotação, basta eu clicar em editar. E que eu consigo estar fazendo tudo, tá? Trabalhando aqui na distribuição, a densidade, enfim, máscaras, filtros, mexendo nas transformações, né? Que seriam as orientações. Então aqui a gente trabalha tudo, tá? Bom, vamos para a nossa próxima grama, então. Galera, aqui é o seguinte, a gente tem alguns grupos aqui dentro, né? Nós temos esses morros aqui, que eu vou trabalhar com um tipo de grama. E nós temos aqui a grama rasteira, né? Que vai estar aqui logo abaixo. Galera, então é o seguinte, a gente tem alguns grupos aqui de gramas. Então, esses morrinhos aqui vai ser um estilo de grama e esse aqui vai ser outro, tá? Então, vamos lá, bora fazer essa inserção. Aqui debaixo também tem um outro. Acredito que nós vamos ter que adicionar uma grama nele também, tá? Mas vamos lá. Então, beleza. Aqui nesse morrinho aqui, a gente vai colocar uma grama um pouco mais alta, tá? Então, vamos lá, vamos voltar, vamos escolher qual é a grama que a gente quer. Tá? Vamos entrar na nossa biblioteca aqui de material. E aqui a gente vai escolher uma grama um pouco mais alta, tá? Que seria essa aqui. A gente clica, não importa. Essa grama aqui é uma grama um pouco mais bagunçada, um pouco mais desordenada, dá um realismo muito bom. Eu particularmente gosto de usar bastante ela. Então já abriu aqui. Então nós vamos vir aqui normalmente pegar a opção do plano e vamos clicar onde é que a gente quer importar ela, né? Que seria basicamente nesse plano e neste plano, tá? Então nós vamos gerar aqui pra gente ver como tá ficando. Então nós já temos aqui nossa grama, galera. Ela ocupou praticamente quase todo o nosso jardim. Nós vamos fazer umas pequenas alterações nela aqui, para poder melhorar um pouco ainda o resultado dela, tá? Vocês podem perceber que da forma que está já ficou muito bom, já ficou muito bacana, o nível de realismo fica excepcional, né, utilizando as gramas do Scary. Então, nós vamos fazer pequenas alterações aqui. A primeira delas que nós vamos fazer é vir aqui trocar de uniforme para randomizado, tá? Randomizado vai ser basicamente, ela vai dizer para você que as gramas elas vão ter direções variadas, ou seja, elas não vão ter direções uniformes, então vai dar um realismo bem maior, tá? Próxima opção que nós vamos mexer na densidade. A gente vai trocar de 15 aqui para 25, para deixar uma grama um pouco mais volumosa, tá? A próxima alteração, então a gente já pode vir aqui em distribuição fechar, a próxima está na aba de filtro. Em offset aqui nós vamos deixar 1, tá? Que seria para reduzir as bordas. Pode reparar que cada vez que a gente vai mexer na pré-visualização dá para a gente reparar o que foi mexido. No follow a gente coloca aqui 3 e vai trocar de densidade para scale, tá? Gente, são detalhes mínimos, tá? Mas é porque isso aí faz uma diferença. Eu, particularmente, é uma configuração que eu adotei para mim. Eu gosto muito de utilizar essa configuração. E é claro que isso varia muito de projeto para projeto, tá? Mas eu gosto muito de utilizar essas configurações aqui. Próxima seria transformação. Aqui a gente vai mexer basicamente Aqui a gente vai mexer basicamente nas alturas, na rotação da grama, enfim. Então aqui a gente consegue trazer uma variação um pouco melhor, né? A gente variar, colocar umas gramas um pouco mais altas, outras mais baixas. Então tem diversas hipóteses aí pra gente trabalhar, tá? Então já tem os valores pré-definidos aqui que eu gosto de utilizar e eu vou passar para vocês, que seria basicamente 80, seria basicamente 80, 80 e aqui 50. Reparem para vocês verem que quando a gente vai mudando aqui, por exemplo, se eu colocar 100, então ela varia, né? Ela vai rotacionar aí, randomizar, né? Ou seja, basicamente rotacionar, movimentar de acordo com o eixo Y. Eu gosto de deixar 80, aqui também eu deixo 80. E aqui no 50, se tiver 100, é a questão da altura, né? Que seria o eixo Z. Então, entre 100 a 150. Eu gosto de deixar aqui no 50, tá? Para ficar uma grama um pouco mais baixa, não ficar tão alto. E aqui na rotação, seria literalmente as rotações das gramas, tá? Nos eixos X, Y e Z. Eu costumo deixar 5 aqui no X, costumo deixar 3 no Y e costumo deixar 5 no Z, tá? Isso é apenas para trazer uma variação um pouco maior. E é basicamente isso, a gente vai gerar e vamos ver como é que vai ficar o resultado lá. Galera, vamos lá então inserir a outra grama aqui, tá? Então, já inserimos aqui nesses dois morrinhos mais altos. Então, a gente vai inserir agora uma grama no morro mais baixo, tá? Bom, basicamente seria uma grama aqui, né? Então, vamos lá.
ela vai aparecer aqui nessa lateral. Eu vou colocar uma grama um pouco mais baixa. Vamos abrir aqui nossa... Ops. Vamos abrir aqui a nossa biblioteca. Eu quero inserir essa grama menor, tá? Então nós vamos importar novamente. Vamos pegar o nosso plano e nós vamos colocar a grama exatamente Galera, então, como nós temos aqui essas plantas tampando, para não virar muita bagunça de grama, eu vou remover aqui esse morrinho que eu tinha feito bem naquele canto, tá? Então eu vou deixar apenas esses dois morros aqui, que estão mais destacados, tá? E vou deixar a grama rasteira aqui, tá? Nesse plano. Então vamos voltar lá. Bom, galera, então, o que nós vamos fazer aqui? Eu já tinha inserido a grama aqui, depois eu fiz um teste com a grama rasteira aqui embaixo, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ou manter a grama rasteira dessa forma, ou a gente pode estar adicionando uma grama mais alta aqui nesses pontos, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, se a gente vir aqui, como é que essa grama ficou, ó, bem rasteirinha, bem bacana, tá? Da forma que está aqui, eu já nem mexeria não, deixaria do jeito que está. E agora a gente pode adicionar uma grama um pouco mais alta se a gente quiser. E talvez não precise ser nos dois. Talvez a gente poderia inserir apenas nenhum aqui para não tampar a rasteira. Para ficar como se fosse ideia de uma imperfeição, tá? Então eu acredito que é isso que eu vou fazer mesmo. Acho que vai ficar interessante. Eu vou excluir esse volumezinho ali. E vou estar adicionando a outra grama apenas aqui, tá? Então eu vou abrir aqui a biblioteca de materiais. Vou estar adicionando esta grama, tá? Que é uma grama mais alta. Vou pegar o plano e vou importar ela para o volume, tá? E aqui a gente vai fazer aquelas configurações novamente que a gente já havia feito. Mas primeiro nós vamos gerar aqui e ver como vai ficar. Então, galera, olha que legal quando a gente mistura esses dois estilos de grama, fica bem bacana, tá? E agora que a gente vai fazer umas pequenas alterações aí pra gente poder melhorar. Nós vamos transformar aqui em randomizado. A densidade que nós vamos aumentar para 20 ou 25, vou deixar em 20 aqui por enquanto, acredito eu que essa quantidade tá bom, tá? Nós vamos fechar, máscara a gente não precisa mexer, vamos para filtro, tá? No offset aqui a gente vai colocar 1, né? Para offset seria basicamente o tanto que a grama ultrapassar as bordas. No follow, a suavização das bordas, basicamente, então nós vamos colocar aqui 3 para suavizar bem pouquinho, tá? Marcar a opção aí de scale e tirar densidade. E aqui, em transformação, nós vamos fazer aquelas mesmas alterações, tá? A gente vai colocar 80, 80 e 50. Já aqui nós vamos deixar o valor de 5, aqui o valor de 3 e aqui o valor de 5, tá? Vamos gerar e ver como vai ficar. Então está ali já, né? A diferença é bem pouquinha, mas quando renderiza a diferença fica gritante, né? Então é interessante. Se vocês quiserem, pode estar mexendo na altura também, deixar aqui 30, se quiser diminuir um pouco mais. Tá? Eu, inclusive, vou até deixar um pouquinho mais baixo assim. Eu acho que assim ficou um resultado legal, com uma grama mais rasteira aqui, uma grama mais... Enfim, ficou legal, gostei do resultado. E vou manter dessa forma, tá? Galera, nós podemos também estar adicionando aí uma grama aqui, tá? Nesse quintal aqui eu vou adicionar uma grama um pouco mais rasteira, né? Muito parecida com essa aqui. Então, basicamente, vamos voltar lá na nossa biblioteca do Scatter. Vamos pegar essa gramazinha rasteira aqui e vamos dar outro, importar aqui para ela. Bom, aqui nós vamos pegar o plano e vamos inserir aqui. A gente tinha esquecido de criar o grupo, galera, então eu já entrei aqui e criei, tá? Outra coisa que é interessante é a gente se atentar a isso. Se eu for colocar uma grama especificamente em tudo aqui, então pode ser que meu arquivo ele vai ficar muito pesado desnecessariamente, porque aqui não vai nem aparecer. Então basicamente o que a gente pode fazer nesse quesito, tá? Eu vou desassociar aqui novamente. Que a gente pode criar um grupo apenas no lugar onde é que for aparecer para otimizar o arquivo mesmo, tá? Então sendo assim a gente não vai ter aí grama desnecessária presente no nosso arquivo. Eu vou excluir isso aqui, vou entrar novamente aqui no grupo. E aqui eu vou delimitar apenas uma parte que vai aparecer, tá? Eu acredito que vai aparecer mais ou menos somente até aqui, mais ou menos. Tá? Então nós vamos aqui, criamos um plano. Bom, depois de criado a gente vai vir aqui, criar um grupo em cima.
nós vamos vir aqui, clicar aqui em cima e nossa grama já está adicionada, tá? Aqui nós vamos fazer a mesma configuração, vamos randomizar aqui, colocar aqui 25 agora para aumentar, preencher melhor os seus espaços. Então aqui vai ser até bom para vocês visualizarem o que vai estar sendo modificado, tá? Aqui no offset nós vamos deixar 1, então tá vendo que a gente já melhorou as bordas aqui. Fall off nós vamos colocar 3, né, para dar uma suavizada. Se tiver alguma grama passando a gente consegue estar retirando. Vamos fechar. Transformação aqui nós vamos trabalhar com 80 e 50. E aqui 5, 3 e 5, tá? Então vamos gerar a grama e vamos ver como que vai ficar o resultado. Deixa eu ligar a atualização. Vamos dar um pulinho lá para a gente ver como ficou a nossa grama. Então é isso, gente, como ficou a nossa grama, tá? E a gente pode também preenchendo melhor esses espaços, né? Ou tirar essas falhas, enfim, isso aí fica a critério. Eu vou deixar desse jeito porque não vai aparecer e de longe pode dar um aspecto interessante, tá? Então eu vou manter da forma que está. Galera, a impressão que eu tive aqui foi que essa grama ela passou um pouquinho, tá vendo? E foi exatamente isso que aconteceu, ela passou um pouquinho pra cá e nós vamos tentar corrigir isso aqui, tá? A gente vai vir aqui na nossa lista e ele é exatamente esse, tá? Então vai abrir, a gente clica nele para editar e aqui vai abrir as opções de edição. E aqui dentro nós vamos trabalhar especificamente para remover isso, tá? E a gente vem aqui em máscara. Então, galera, nós vamos vir abrindo o editor aqui, nós vamos vir nessa opção aqui, esse primeiro pincelzinho, nós vamos clicar, e ao clicar nesse pincelzinho aqui, a nossa grama ela vai sumir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e desabilitar essa opção, tá? Pra gente visualizar. Bom, chegando aqui nessa opção, a gente vai conseguir visualizar ela novamente, a gente vai clicar, e aqui a gente pode diminuir o tamanho, tá? Da área que a gente quer apagar. Então, vou deixar aqui bem pequenininho, talvez quase no mínimo. Assim, tá bom? E aqui a gente vai apertar a tecla Alt e vai vir apagando aqui, ó. Tá vendo? Então, assim. Beleza. Então conseguimos apagar aqui já. Vamos retornar e vamos gerar. Vamos ver se a gente conseguiu resolver o problema. Vamos atualizar aqui a nossa página agora. E é isso. Vamos voltar aqui agora para o nosso modelo, e a gente pode deixar assim, tá? A gente poderia estar preenchendo ali também, da mesma forma, porém, eu vou deixar para dar um aspecto mais realista também, deixar esse falhadinho ali na grama, tá? Então, gente, basicamente, para inserir grama no Scatter é isso, tá? Vou gravar uma aula mais detalhada explicando mais sobre o plugin para vocês. E até então, nossa configuração de grama é isso. Agora a gente vai partir para as configurações finais já para renderizar a nossa cena final, tá bom? Galera, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? E agora nós vamos preparar o nosso arquivo para renderizar, tá? A gente vai fazer os ajustes finais. Bom, eu acrescentei aqui, galera, umas plantinhas, né? Bem próximas aqui, são as nativas do próprio Escape mesmo, apenas para preencher um pouco esse vago que estava aqui, né? Próximo da raiz do pinheiro. E no mais foi isso, tá? Acrescentei uma planta aqui em cima também, né? Que é um bloquinho, isso é coisa de humanização, então vai a critério de cada um, o que cada um gosta de estar inserindo, gosta de, né? Então isso aí fica a critério para a pessoa humanizar da forma que quer, tá? Bom, então nós vamos agora preparar os próximos ajustes. Vou diminuir um pouquinho aqui, que eu achei um pouco grande. Isso. E agora nós vamos preparar aqui, né? Vamos entrar aqui na nossa pré-definição de personalização. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco com a ideia assim, por mais que nós vamos fazer a pós-produção ali no Photoshop, aqui é onde a gente faz umas configurações bases ali pra gente deixar mais próximo do que a gente quer, né? Então aqui a gente trabalha com a exposição, né? Aqui eu deixei ela no 61, a gente pode, como a gente vai colocar o mapa de iluminação, não precisa deixar tão alto, né? Campo de visão. Aqui o que eu fiz, galera? Aqui eu deixei em profundidade de campo, ela é exatamente pra gente poder desfocar essas plantinhas que estão aqui próximo, tá? Então, eu aumentei aqui, eu deixei no 15, tá? Para ficar menos desfocado. Não ficar tão desfocado, né? Ficou bem sutil. E o campo de visão aqui e o foco, né, galera? Então, onde a gente quer desfocar, né? É aqui. Então, a gente vem aqui, ó. E puxando essa barrinha aqui, a gente seleciona onde que a gente quer o foco, tá? Então, ali a gente vai levar a barrinha até onde é que a gente quer o foco. Ficou branco ali, é porque ali vai ser o nosso foco. Ou seja, o que tiver aqui próximo da câmera vai desfocar. Se eu fizer o contrário, né? Se eu trazer o foco para cá, por exemplo, aqui vai dar foco e lá no fundo vai desfocar. Então a ideia é essa, é bem interessante, tá? A gente trabalhar com isso, é um efeito muito bacana demais. Aí eu vou trabalhar aqui com foco na casa, obviamente, né? Então vamos embora selecionar aqui, ok, e já está pronto. Bom, vamos pro próximo. Aqui em destaque a gente pode mexer também, né? Fica a critério, se quiser deixar um céu um pouco mais claro, mais estourado ali, eu não gosto de deixar tão, vou deixar aqui no 10%, menos 10%, por exemplo, não ficar muito destacado. Sombra eu gosto de reduzir um pouco, tá? Eu não gosto muito da imagem muito pretona assim não. Eu gosto de reduzir, deixar aqui pelo menos uns 40, menos 40 assim, talvez até menos um pouquinho. Mas eu acho que por enquanto eu vou deixar assim, tá? Saturação, eu vou voltar a saturação aqui, né? Vou deixar no 100, normal, que é o padrão. Por que eu vou deixar? Porque a saturação, eu gosto de mexer lá no próprio Photoshop. Porque lá eu manipulo as coisas de acordo com o que eu quero, né? Então eu coloco ali saturação só no laranja, ou enfim, né? Eu trabalho de acordo com as cores.
E aqui a gente acaba saturando a imagem por inteiro, né? Então, tem gente que gosta de trabalhar com imagem muito saturada, eu particularmente não gosto de saturar tudo, então vou deixar aqui. Temperatura e cor vou deixar um pouco mais alto para ficar uma cena mais azulada, em vez de deixar ela muito laranjada, tá? Então vou deixar, aqui é o natural, vou deixar um pouquinho para cima aqui, para ficar um pouquinho azul, tá? Incandescência, que eu deixei no 15, vou deixar até no 15 na verdade. Incandescência é exatamente para dar esse efeito, né? Então você pode reparar que nessa luz aqui ela tá bem seca, quando a gente aumenta, a gente dá essa espécie de um esfumaçado, uma essência aqui na iluminação, tá? Isso é um efeito muito bacana também, só que eu não gosto de deixar ele muito exagerado, eu vou deixar ele aqui no 15, tá? Para dar só um detalhe mesmo. Bom, aqui eu deixo tudo zerado, a atmosfera, né? Aqui seria a nitidez de sombra, que a gente não vai trabalhar com sombra, podemos desativar. Brilho da luz artificial, né? Então se a gente aumentar aqui, aumenta toda a iluminação artificial, vou deixar no 112 aqui mesmo, né? Por padrão ela vem 100, mas eu vou deixar aqui no 112, 115 ou 115 mais ou menos. Ups. Aí vou deixar no 115, que não ficou muito exagerado, ficou bom, tá? Intensidade do vento, a gente não vai trabalhar com vídeo, então pode desativar. E no próximo aqui, galera, é o seguinte, né? Tem que sempre deixar marcado ponto brilhante com direção ao sol, isso é para pegar a iluminação do HDRI, então a gente deixa essa opção marcada. Eu já até expliquei em outras aulas como o porquê dessa opção, tá? E aqui por enquanto é isso, a gente vai usar essa resolução 4000 por 4000, né? Coloquei aqui a qualidade de renderização no Ultra. No meu caso, se você tiver uma máquina que não estiver suportando o render, pode diminuir aí para o alto, né? Para poder melhorar aí a qualidade de renderização, a rapidez, enfim. E por enquanto é isso, tá? A gente vai exportar aqui a primeira imagem, que é a imagem normal, essa imagem aqui. Depois nós vamos exportar os mapas que a gente vai levar para o Photoshop para fazer a pós-produção, tá? Então vamos lá, vou exportar aqui. Vou colocar aqui como 01 e vamos esperar. Galera, então eu voltei aqui para me gravar uma nova aula para vocês e um detalhe muito importante antes mesmo da gente finalizar nossa renderização final, tá? A gente sabe hoje em dia que todo material, qualquer objeto, nada é perfeito, nada tem bordas perfeitas e não é diferente também no 3D. Sendo assim, eu voltei para me gravar essa aula para vocês, para a gente poder tá fazendo o último refinamento aqui no render, que por mais que não pareça, mas faz uma grande diferença, é um detalhe muito importante aí, antes mesmo da gente concluir nossa imagem final, tá? Então vamos lá, seria basicamente fazer o refinamento das bordas, o arredondamento das bordas, tá? Então a gente vai vir trabalhar aqui com esses arredondamentos utilizando o plugin aí do Road Corner, tá? Então esse plugin tem algumas versões hoje que a gente consegue tá baixando aí sem precisar de pagar, tá? É um plugin que a gente encontra ele gratuito. E vamos lá então, né? O primeiro passo aqui é a gente fazer um refinamento da borda aqui no volume. Bora ver o que a gente consegue aqui. Então vamos lá, eu selecionei algumas faces aqui, cliquei no meu plugin e a gente pode perceber aqui quando a gente clica que ele já dá uma pré-definição aqui da borda. Então aqui está muito pequeno, vamos trocar aqui no valor do offset aqui para 1 centímetro, talvez, ou talvez 1,5. 1,5 acho que tá bom. A gente vem aqui e clica, tá? Fora. Então, clicou fora ali, a gente vê que nossas bordas já estão arredondadas, tá? Esse aqui às vezes você vai achar que não vai fazer uma diferença aí na renderização final, mas vai sim, tá? A luz ela bate nessas bordas e acaba gerando um pequeno reflexozinho que traz bastante realismo aí para a imagem também, tá? Então isso é essencial para você que preza muito a questão do realismo. Então nós vamos vir aqui agora selecionar essas duas faces aqui, também dessa pingadeira. Eu vou diminuir aqui para 1,5 talvez, isso acho que tá bom. Vamos lá, clicar no Vzinho e arredondou nossas bordas aqui também, tá? Vamos ver o que mais. Nossa parede aqui, galera. A gente pode pegar essa aresta. Vou entrar mais uma vez no grupo. Essa quina aqui a gente pode arredondar ela também. Vou colocar aqui 1,5. E ok. Arredondou. O que mais a gente pode fazer? Geralmente eu gosto de arredondar aqui, já tá até. Esse bloco aqui já tá até arredondado, né? Vocês repararam aqui do vidro. Bacana. Vamos lá. Aqui também, gente, ó. Nessas pedras aqui, nesses pisos aqui, a gente pode arredondar também. Então vamos dar um ok aqui. Eu vou deixar com 1,5 mesmo. Aqui eu vou deixar. Vou clicar nessas duas faces, né? Arredondou. E agora aqui. Bora lá. Arredondou mais uma vez. E aqui também eu vou fazer uma. Só que eu vou diminuir, eu vou deixar menos, vou deixar talvez 0,5 para ficar bem sutil mesmo. Arredondou, bacana. Aqui também a gente pode ver se a gente consegue arredondar essa borda. Vamos tentar. Ótimo, deu certo. O que mais que a gente pode arredondar? Temos aqui essa pingadeira do lado. Essa parede, gente, a parede é muito importante a gente fazer isso, que a parede ela dá um resultado bem legal.
Esse valor aqui vocês definem, tá, gente? Geralmente a gente pega aí como referência imagens reais mesmo, tá? A gente observa, vê o que pode ser arredondado aí, com mais ou menos o grau de suavidade, né, das arestas, enfim. A gente analisa, faz uma comparação e aqui a gente joga um valor que a gente acha mais adequado, tá? Ok. Agora essa parede aqui. Show, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder tá. Ó, geralmente eu gosto de trabalhar aqui também com arredondamento nesses perfis, tá? Fica muito legal. Vou deixar aqui com 0,8 no catão também. Aqui se eu tivesse criado o componente, eu precisaria de fazer em um por um, né? Mas aqui nesse caso eu vou ter que fazer porque eu não criei o componente. Isso aí é um detalhe, né, durante a modelagem que a gente tem que se atentar para não gerar muito trabalho aí, né, no final. Trabalho desnecessário, trabalho dobrado, enfim. Então é isso. Vamos lá. Pronto, galera, já finalizei aqui o arredondamento das bordas de tudo, né, de todo elemento. Tá, ficou ainda aqui, ó, que dá pra gente fazer também nessa pingadeira aqui, né, que ela ficou sobrando. Então vamos finalizar ela aqui. E temos esse volume aqui também, tá? Então, vamos usar ESC. Vamos pegar aqui. Isto. Aí aqui quando a gente arredonda, ele entende como se estivesse juntando as arestas, né? Então ela cria uma face. A gente pode vir aqui e estar apagando, tá? Quando acontecer essa situação. Aqui eu vou deixar, não vai aparecer muito. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia estar arredondando. Galera, eu acho que é isso, tá? Então, se tiver mais alguma coisa, vocês podem estar melhorando. Pode estar sempre atentando a pequenos detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença aí para um render de qualidade, tá? Então, sempre se atente, não precisa ter preguiça, não precisa ter desânimo, não precisa achar que não vai fazer diferença, que vai, tá? Então, peguem firme aí, qualquer dúvida estou à disposição. E agora nós vamos aí para a nossa renderização. A gente vai pôr para renderizar e logo em seguida nós vamos fazer a nossa pós-produção no Photoshop, tá? Então nós vamos levar a nossa imagem para o Photoshop e vamos estar realizando a pós-produção lá, tá bom? Então vamos renderizar a nossa cena aqui. Vou salvar aqui uma vez antes. Vou mostrar para vocês aqui como que fica. Vamos voltar para nossa cena. E vamos renderizar. O hábito de desumanizar aqueles. Gratidão, integridade, honestidade. Brilho mais. Eu falei, né? Tá loucura. Mostrando aqui, ó, rapidinho para o seu processo. Tudo preparado. O paciente vai chegar, já tá chegando para fazer a massagem modeladora detox. Maravilhosa. De estimação apareceu na minha vida. Eu achei que ela queria me sequestrar. Eu tentei resistir aos encantos dela por alguns segundos, mas ela me alisou de um jeito diferente, sem me bater ou machucar. E todo o meu medo foi embora naquele momento.
Galera, então vamos lá para nossa aula de pós-produção no Photoshop, tá? Agora, nós vamos pegar a nossa imagem que nós renderizamos ali no Inkscape, né? Trazer aqui para o Photoshop e aqui a gente vai fazer algumas configurações básicas aqui para poder deixar a nossa imagem, melhorar ela ainda mais, deixar ela ainda melhor, tá? Então, como vocês podem ver, eu já importei a imagem aqui, né? Esse aqui é o render principal que a gente fez, né? Lá no Inkscape. Agora nós vamos exportar os canais, né? Os mapas, para a gente poder estar melhorando um pouco o sombreamento, a iluminação, enfim. Nós vamos jogar os mapas aqui em cima agora, tá? O mapa principal que eu vou precisar aqui no momento vai ser o mapa de iluminação, que é esse mapa, eu peguei ele e arrastei aqui para dentro, tá? E o mapa de depth, né? Que seria um mapa de sombra. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou selecionar a minha imagem principal e apertar Ctrl J, né? Aqui eu vou desativar essa, que esse aqui é para mim ter guardado, né? Como um comparador no final. Eu vou selecionar aqui esses dois mapas, tá? E vou selecionar a opção luz indireta. Bom, vocês podem perceber que nossa imagem ela ficou bem escura, né? Então, aqui a gente vai fazer alguns pequenos ajustes. Pode reparar para vocês verem a referência, a diferença que dá, né? Então, aqui nossa sombra ela tá muito escura. A gente pode vir aqui e deixar ela bem sutil, tá? Deixar ela bem baixinha mesmo, assim, só para dar um detalhezinho. Deixa eu ver aqui uns 15, tanto que muda. Nosso mapa de luz também nós vamos reduzir um pouco, tá? Vamos deixar ele aqui, sei lá, talvez pela metade, 50%. Tá vendo como ele melhora ali as reflexões dos vidros, melhora a iluminação aqui do calçada. Ele faz uma correção em algumas iluminações, tá? Bom, vou deixar aqui nos 50%. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é mesclar tudo, tá? Vou mesclar todas essas camadas e vou apertar um Ctrl J para me duplicar ela novamente. Agora, com essa camada selecionada, a gente vai clicar aqui em filtro de câmera raw. Filtro de câmera raw. E aqui a gente vai trabalhar um pouco, né, as sombras, as cores, enfim, nós vamos trabalhar aí mais aprofundado aí a nossa imagem, tá? Vamos começar aqui pelo básico, aqui a gente mexe na temperatura, né? Se a gente quiser aumentar a temperatura da imagem, diminuir, eu não vou mexer com aumentar, porque eu quero ela um pouco mais azulada mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui, sei lá, -2, só para azular um pouquinho mais. Aqui nós temos a exposição, vou aumentar um pouquinho a exposição da nossa imagem, deixar aqui por volta de 35. Contraste, acho que nós podemos diminuir um pouco, eu acho que a imagem está muito contrastada, a gente pode diminuir um pouquinho, tá? Talvez deixar aqui um -10. Se for o caso, a gente mexe um pouquinho mais depois, mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos lá, realces é para aumentar os brancos, né? Lembrando, gente, que é tudo a base de teste, tá? A gente vai mexendo nas barrinhas, vai testando. Eu vou aumentar um pouquinho para mim poder dar tipo uma clareada, vou deixar uns 10 aqui, bem pouquinho. Sombras também, eu pretendo reduzir um pouco, porque eu achei essa imagem, eu achei que assim, ela ficou boa, mas ficou, eu não quero ela muito preta assim, não quero os detalhes muito pretos. Então eu vou diminuir, vou aumentar um pouco o branco da sombra para poder diminuir. Vou deixar aqui no 10, tá? Gostei do 10. Aqui são os tons brancos, a gente pode aumentar um pouquinho também, vou deixar aqui no 15. Aqui embaixo é o preto, galera. Preto é os tons pretos da imagem, né? Eu não vou mexer aqui, tá? Vou deixar aqui no 0, porque eu acho que até então tá ficando excelente, assim, essa configuração que a gente tá fazendo. Textura, geralmente eu uso aqui por volta de uns 35, 30, 35, é pra dar mais uma pegada nítida pra imagem, melhorar um pouco, né, a visualização das texturas, tá? Vou até diminuir, vou deixar aqui com 30, pra não ficar muito forçado. Tá? A claridade, geralmente eu deixo bem pouquinho, eu coloco uns 5. Porque a claridade ela fica muito forçada, tá vendo? Então eu não gosto de deixar ela tão forçada assim. Vou deixar só um 5 para dar um pouquinho de destaque. Vou reduzir aqui para 25, eu tô achando ainda muito forçado. Tá, beleza. No básico seria basicamente isso. Vamos para curvas agora. Então aqui a gente consegue controlar também os brancos da imagem, os destaques. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou deixar aqui no 5, bem pouquinho. Os claros, aqui são os tons claros. Eu não vou aumentar muito porque senão acaba estourando a nossa imagem, deixando os brancos muito estourados e não é a minha intenção, tá? Aqui é pra gente clarear os tons escuros também, então a gente pode vir aqui e dar mais uma melhoradinha se a gente quiser. Beleza. E sombras, né? Se você quiser reduzir sombras, é ali. Vou deixar aqui 10. Acho que 10 tá bom. Próximo. Detalhe, que a nitidez da imagem, vou colocar também por volta de 25 a 30. Né? Vamos colocar uns 30 aqui pra ver como é que fica. Eu vou deixar, vou permanecer com uns 30 aqui, tá? E vamos lá para a próxima opção. Aqui seria só isso, misturador de cores. Aqui a gente trabalha com as cores específicas, tá? Então aqui nós vamos deixar em saturação. E agora a gente consegue trabalhar com as cores separadamente. Então se a gente quiser saturar ou dessaturar alguma cor específica, aqui é o lugar. Vou reduzir uns 10 aqui também. O verde. Galera, eu não gosto muito do verde muito saturado, tá? Nunca gostei de trabalhar com verdão muito exposto, muito saturado. Luminescência. Então aqui a gente trabalha a luminescência de cada cor também. Vou aumentar um pouco o laranja. Deixar uns 15. Diminuir um pouco o verde aqui.
E aqui os azuis. Então a gente pode vir diminuir e aumentar os tons azuis também. A luminescência do céu azul. Deixar aqui no 10 para nós clarear um pouquinho esse céu, né? E aqui são os magentas, os rosas. Eu vou reduzir porque eu não gosto muito de trazer essa pegada para esse tipo de imagem, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode estar fazendo. Vamos dar OK aqui, vamos ver como é que ficou a diferença, gente, que dá de uma imagem para outra. Bom, agora nós vamos fazer um detalhe aqui, tá? Nós vamos selecionar, com essa imagem selecionada, apertar Ctrl J para duplicar. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada. A gente vai clicar aqui nessa opção, adicionar nova camada, tá? E aqui nós vamos clicar 2 vezes no branco, em cima do branco, clicar em inverter aqui embaixo e dar OK, tá? Então pode reparar que ficou a mesma coisa. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar essa imagem aqui, apertar ir no filtro de câmera RAW novamente, pegar essa opção. E aqui em misturadores de cores, nós vamos vir na parte de saturação e vamos reduzir um pouco o amarelo e reduzir um pouco o verde, deixar ele um pouco pálido. Vou deixar assim. Ok. E por que a gente não consegue ver? Tá? Porque aqui, ó, se a gente deixasse no branco, a gente conseguiria ver. E o que a gente vai fazer? Eu vou dar um zoom aqui agora, pra gente visualizar melhor. Vou pegar aqui o meu pincel, tá? Vou diminuir aqui a opacidade, aliás, vou deixar aqui 30% pra gente ver. E aqui a gente vem pintando. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui agora, ó, o seguinte. Eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou pegar a minha opção de borracha. Tá? Eu vou diminuir ela aqui um pouco, você pode diminuir no próprio teclado, você pode vir aqui, tá? E diminuir o tamanho também, do pincel. Aí a gente vem aqui, diminui do tamanho que você quer. Vou deixar aqui uns 20% apenas, só de opacidade. E aqui eu venho apagando os excessos, tá? Você pode reparar que ali, ele vai apagando ali na borrachinha. Então aqui a ideia é a gente tirar um pouco essa saturação, a gente poder trabalhar um pouco assim, com tonalidades verdes e umas mais pálidas, né? Por baixo. A gente consegue dar mais realismo aí também pra imagem, tá? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que fica a diferença. Vou aumentar aqui um pouquinho. A gente pode vir aqui também. Apagar um pouquinho aqui. Vamos ver o resultado. Olha a diferença, galera. Aqui tá um verde muito saturado, aqui muito menos, ó. Tá vendo? A gente trabalhou somente com verde, tá? Então, o resultado ficou excelente. E agora, a gente vai fazer um pequeno detalhe que é estar adicionando aí alguns lens flares no arquivo, tá? Que seria os reflexos das iluminações. Eu tenho um aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que vai ser esse aqui, ele vai estar aí para você estar fazendo download. Eu vou arrastar ele aqui para dentro, ele vai vir preto, a gente vai selecionar ele e vamos selecionar a opção de visão, tá? Então ele vai ficar com esse aspecto e agora que a gente vai vir montando ele em alguns pontos do nosso projeto. Por exemplo, aqui. Para simular como se fosse a iluminação ali acesa, tá? Esse aqui eu vou aumentando um pouquinho para dar um destaque maior. Aqui nós vamos copiar algum para o teto também. Deixa ele bem pequenininho.
A gente vem aqui adicionando, tá? Copiando. Para copiar a gente clica e arrasta, tá? Segurando o Alt. Para copiar você tem que segurar o Alt e arrastar. Senão não copia. A gente copiou uns lens flares aqui. Vamos copiar um aqui para cima. Vamos copiar um aqui no fundo também. E vamos jogar também um aqui. Vou deixar esses nesse aqui também. Vamos ver como está ficando aqui. Ah, nós podemos jogar também um nessa casa do lado, tá? Vou até aumentando um pouquinho para ele dar mais um destaque maior. Aqui. Bom, outra coisa também que a gente pode fazer, galera, é o seguinte, né? A gente pode vir aqui, ó. Eu vou até mesclar essas duas aqui. Eu vou aqui dar um Ctrl J. E aqui eu vou criar uma nova camada, tá? Essa nova camada aqui eu vou pegar uma cor puxada aqui para o laranja. Vou pegar aqui meu pincel. E aqui, ó, eu vou pegar alguns canais. Vou testar alguns canais. Deixa eu aumentar um pouquinho. E aqui a gente vem clareando um pouco, dando um pouco mais de brilho aqui para nossa imagem, tá? A gente vem clicando aqui as plantinhas. Vamos ver como é que tá ficando. Então olha só a diferença que dá na imagem, gente, ó. Como que a gente consegue destacar muito mais essa imagem. Galera, outra coisa que nós podemos fazer aqui é o seguinte, tá? Eu vi que esse teto aqui tá um pouco escuro, talvez a gente pode melhorar ele um pouquinho, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos mapas que a gente exportou. Esse mapa aqui de material ID. Com ele selecionado, eu vou clicar aqui sobre a camada da laje, tá? Vou deixar ele aqui e vou apagar. Aí galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, dar um zoom, selecionar, vou apagar, vou ocultar, e a gente tem nossa laje selecionada. Vou clicar aqui sobre essa camada, vou dar um Ctrl J, e aqui eu vou voltar em filtro de câmera raw. E aqui eu vou tentar dar uma mexidinha nesse teto para poder ficar um pouco mais claro, tá? Vou vir aqui no básico. E aqui eu vou alterar um pouco a exposição dele, diminuir talvez um pouco os contrastes. Misturadores de cores, eu vou vir aqui. O vermelho tá achando muito vermelhão. Vou laranja mesmo. Diminuir um pouco.
Vamos ver como é que ficou. Ficou muito. Ainda pode vir aqui, ó. E vir diminuindo um pouquinho também. Não ficar muito exagerado. Dá uma melhorada. E agora a gente tem que corrigir aqui porque não ficou proporcional, né? Vamos vir aqui de novo, vamos ativar. Aqui, galera, é o seguinte, a gente tem que dar uma clareadinha para poder ficar compatível com aqui, tá? Então, a gente pode vir com essa camada aqui mesmo. Vamos ver o que dá pra gente fazer. E vir dando uma clareadinha aqui, ó. Então, tá vendo? Então já deu uma melhorada. Aqui não ficou bom, não. Aqui a gente dá uma melhoradinha também. Aqui eu vou mexer aqui, que essa sombra tá bem legal. Então vamos ver o antes e depois. Então já dá uma corrigida boa, tá vendo? Já dá uma clareada ali no teto. E é isso, galera. A gente tem que vir testando mesmo, tem que vir fazendo observando a imagem, fazendo as alterações que forem necessárias. Vocês tendo o domínio aí das ferramentas, vocês conseguem, tá? Fazendo aí da forma que quiserem, tá bom? Consegue corrigir qualquer problema, qualquer errozinho aí que der, tá bom? Basicamente é isso, galera. Então, nossa imagem está completamente pronta, tá? E a gente encerra esse módulo aí de cena noturna. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar chamando aí a gente também, né, nos grupos, pode estar chamando a gente também na própria plataforma. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido, pratiquem bastante. E qualquer coisa, estarei sempre à disposição, tá? Um grande abraço aí para vocês.